Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne. 20.000 Léguas Submarinas, Parte 5. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Aproveite o audiolivro. Capítulo 10. O Homem das Águas. Era o comandante de bordo que falava assim. A essas palavras, Ned Land levantou-se de um pulo. O comissário, mais morto do que vivo, saiu vacilando a um sinal de seu chefe. Porém, era tamanha a ascendência do comandante a bordo que nenhum gesto traiu a raiva que ele devia sentir pelo canadense. Conselho, envolvido a contragosto, e eu, estupefato, aguardávamos em silêncio o desenlace da cena. O comandante, recostado na quina da mesa, de braços cruzados, observava-nos com profunda atenção. Hesitava em falar? Arrependia-se das palavras que acabava de pronunciar em francês? Nada mais plausível. Após instantes de um silêncio que nenhum de nós se atreveu a interromper, ele proferiu, num tom de voz sereno e penetrante: Cavalheiros, falo indiferentemente francês, inglês, alemão e latim. Poderia, portanto, ter respondido desde a nossa primeira entrevista, mas desejava conhecê-los primeiro, refletir em seguida. Seu quádruplo relato, absolutamente similar no fundo, revelou-me a identidade de suas pessoas. Agora sei que, por acaso, pôs em minha presença o Sr. Pierre Aronnax, professor de História Natural no Museu de Paris, líder de uma missão científica no estrangeiro, Conselho, seu criado, e Ned Land, de origem canadense, arpoador a bordo da fragata Abraham Lincoln, da Marinha Nacional dos Estados Unidos da América. Inclinei-me em sinal de assentimento. Não era uma pergunta que me fazia o comandante. Não havia resposta a dar. Aquele homem exprimia-se com inteira desenvoltura, sem nenhum sotaque. A frase era límpida, as palavras corretas, a facilidade de elocução notável. E não obstante, eu não sentia nele um compatriota. Prosseguiu nos seguintes termos. Julgou provavelmente, cavalheiro, que demorei a fazer-lhes esta segunda visita. Fato é que, reveladas suas identidades, quis pesar maduramente o partido a tomar com relação aos senhores. Hesitei muito. As mais aborrecidas circunstâncias colocaram-nos diante de um homem que rompeu com a humanidade. Os cavalheiros vieram perturbar minha existência. Involuntariamente, objetei. Involuntariamente? Reagiu o desconhecido, alteando um pouco a voz. Então é involuntariamente que a Abraham Lincoln me caça por todos os mares? Foi involuntariamente que o senhor embarcou a bordo dessa fragata? Foi involuntariamente que seus projéteis ricochetearam no casco do meu navio? Foi involuntariamente que Mestre Land me golpeou com seu arpão? Percebi uma irritação represada em suas palavras. Mas para tais recriminações, eu tinha uma resposta absolutamente natural a dar. E foi a que dei. Cavalheiro, declarei,
Sem dúvida, ignora as discussões que suscitou na América e na Europa. Desconhece que diversos acidentes provocados pelo impacto do seu aparelho submarino incendiaram a opinião pública nos dois continentes. Poupo-lhe as hipóteses sem fim pelas quais procurávamos explicar o inexplicável fenômeno, de cujo segredo o senhor era o único detentor. Mas saiba que, perseguindo-o até os altos mares do Pacífico, a Abraham Lincoln julgava caçar algum poderoso monstro marinho, do qual cumpria a todo preço libertar o oceano. Um meio sorriso distendeu os lábios do comandante, que num tom mais calmo respondeu: Professor Aronnax, ousaria afirmar que sua fragata não teria perseguido e canhoneado uma embarcação submarina da mesma forma que a um monstro? A pergunta me confundiu, pois, de certo, o comandante Farragut não teria hesitado, julgando seu dever destruir um aparelho daquele gênero tanto quanto a um narval gigantesco. Compreenda, portanto, cavalheiro, continuou o desconhecido, que tenho todo o direito de tratá-los como inimigos. Não respondi nada, e por todos os motivos. Para que discutir uma asserção daquele tipo quando a força pode destruir os melhores argumentos? Hesitei longamente, continuou o comandante. Nada me obrigava a dar-lhes hospitalidade. Devia me separar dos senhores? Não tinha nenhum interesse em revê-los. Bastava-me colocá-los de volta sobre a plataforma deste navio, no qual se refugiaram, submergir e esquecer que os senhores haviam existido um dia. Não era o meu direito? Talvez fosse o direito de um selvagem, respondi, não o de um homem civilizado. Professor, replicou vivamente o comandante, não sou o que chama de um homem civilizado. Rompi com a sociedade inteira por razões que só eu tenho o direito de apreciar. Portanto, não obedeço em absoluto às suas regras e intimo-o a jamais invocá-las em minha presença. Isso foi dito com todas as letras. Uma centelha de furor e desdém acendera os olhos do desconhecido. E na vida daquele homem vislumbrei um passado extraordinário. Não somente instalara-se fora das leis humanas, como fizera-se independente, livre na mais rigorosa acepção da palavra, fora de todo alcance. Quem ousaria persegui-lo no fundo dos mares, uma vez que em sua superfície esquivava-se dos ataques desfechados contra ele? Que navio resistiria ao choque de seu monitor submarino? Que couraça, por mais espessa que fosse, suportaria os golpes de seu esporão? Ninguém entre os homens podia pedir-lhe satisfação por seus atos. Deus, se ele acreditasse nisso, sua consciência, se ele tivesse uma, eram os únicos juízes a que respondia. Enquanto eu era assaltado por essas fugazes reflexões, o estranho personagem mantinha-se em silêncio, absorto e como que ensimesmado. Eu o considerava com um misto de pavor e interesse, sem dúvida como Édipo considerava a esfinge. Após um longo silêncio, o comandante retomou a palavra. Como eu ia dizendo, hesitei, mas julguei possível conciliar meu interesse com a piedade natural a que todo ser humano faz jus. Os senhores permanecerão a bordo, uma vez que a fatalidade lançou-os aqui. Serão livres e, em troca dessa liberdade, relativa por sinal, não lhes imporei senão uma única condição. E basta-me a palavra dos senhores que irão cumpri-la. Fale, cavalheiro, respondi.
Imagino que tal condição seja daquelas que um homem honesto pode aceitar. Sim, professor. E aqui está ela. É possível que alguns acontecimentos imprevistos me obriguem a confiná-los em suas cabines por algumas horas, ou dias, conforme o caso. Desejando jamais empregar a violência, espero dos senhores nessa circunstância, mais ainda que em outras quaisquer, uma obediência passiva. Agindo assim, eximo-os completamente de suas responsabilidades, já que dessa forma cabe a mim colocá-los na impossibilidade de ver o que não deve ser visto. Aceitam esta condição? Ora, então aconteciam a bordo coisas no mínimo singulares, as quais não deviam ser vistas por pessoas que não se haviam instalado à margem das leis sociais. Dentre as surpresas que o futuro me reservava, esta não seria a menor. Aceitamos, respondi. Entretanto, eu lhe pediria, cavalheiro, autorização para lhe dirigir uma última pergunta. Fale, cavalheiro. O senhor disse que seríamos livres a bordo? Plenamente. Então eu lhe perguntaria o que entende por essa liberdade. Resumindo, a liberdade de ir e vir, de ver, até mesmo de observar tudo o que acontece aqui, salvo algumas raras circunstâncias. A liberdade, enfim, de que nós mesmos gozamos, meus companheiros e eu. Estava claro que não nos entendíamos. Perdão, cavalheiro. Insisti. Mas essa liberdade é igual a que todo prisioneiro tem de percorrer sua prisão. Ela não pode nos bastar, mas terá de lhes bastar. O quê? Devemos desistir para sempre de rever nossa pátria, nossos amigos, nossa família? Exatamente. Em compensação, desistir de regressar ao insuportável jugo da terra, que os homens acreditam ser a liberdade, talvez não seja tão penoso quanto imagina. De minha parte, não conte com a minha palavra, exclamou Ned Land, de não tentar a fuga. Não estou pedindo sua palavra, Sr. Land, respondeu friamente o comandante. Cavalheiro, respondi, exaltado a contragosto. O senhor abusa de sua posição. Isso é crueldade. Não, cavalheiro. É clemência. Os senhores são meus prisioneiros de guerra. O que faço é preservá-los, já que uma palavra minha poderia sepultá-los nos abismos do oceano. Os senhores me atacaram. Vieram surpreender um segredo que homem nenhum no mundo deve desvendar. O segredo de toda a minha existência. E pensam que vou devolvê-los a essa terra que não deve mais me conhecer? Nunca. Retendo-os não é aos senhores que preservo, mas a mim mesmo. Estas palavras indicavam da parte do comandante um pressuposto contra o qual nenhum argumento prevaleceria. Quer dizer, cavalheiro, repliquei, que a escolha que nos dá é pura e simplesmente entre a vida ou a morte? Pura e simplesmente. Amigos, eu disse, não existe resposta à pergunta formulada nesses termos. Mas nenhum juramento prende-nos ao chefe de bordo. Nenhum, cavalheiro, respondeu o desconhecido. Então, num tom mais afável, prosseguiu. Agora permitam que eu conclua o que eu tenho a lhes dizer. Conheço o Sr. Aronnax. O senhor, não falo de seus companheiros, talvez não tenha tanto de que se queixar ao acaso que o liga ao meu destino. Encontrará entre os livros que servem aos meus estudos favoritos a obra que publicou sobre as grandes profundezas do mar. Li-o muitas vezes.
O Senhor levou sua obra tão longe quanto lhe permitia a ciência terrestre. Mas não sabe tudo, não viu tudo. Permita-me então dizer-lhe, professor, que não se arrependerá do tempo que vier passar a bordo. Viajará pelo País das Maravilhas. O espanto e a estupefação serão provavelmente seu estado de espírito cotidiano. Não se cansará com facilidade do espetáculo incessantemente oferecido aos seus olhos. Estou prestes a iniciar uma nova visita, em um novo périplo pelo mundo submarino. Quem sabe, o último, talvez. Há tudo que me foi dado estudar no fundo desses mares, tantas vezes percorridos, e o Senhor será meu companheiro de estudos. A partir de hoje, o Senhor entra num novo elemento. Verá o que nenhum homem ainda viu. Pois eu e meus companheiros já não contamos. E nosso planeta, graças a mim, lhe entregará seus últimos segredos. Não posso negar que as palavras do comandante causaram-me grande impressão. Ele tocara no meu ponto fraco, e por um instante esqueci que a contemplação daquelas coisas sublimes não compensava a liberdade perdida. Aliás, eu contava com o futuro para dirimir essa grave questão. Assim, limitei-me a responder: Cavalheiro, apesar de rompido com a humanidade, quero crer que não tenha renegado todo o sentimento humano. Somos náufragos caridosamente recebidos em sua embarcação. Não esqueceremos. De minha parte, não ignoro se o interesse da ciência pudesse abdicar da necessidade de liberdade. O que augura nosso encontro me ofereceria grandes compensações. Eu achava que o comandante estenderia a mão para selar nosso tratado. Não foi o que aconteceu. Lamentei por ele. Uma última pergunta, eu disse, no momento em que aquele ser inexplicável fazia menção de retirar-se. Fale, professor. Por qual nome devo chamá-lo? Cavalheiro, respondeu o comandante. Para os senhores, sou simplesmente o Capitão Nemo. E para mim, os senhores são simplesmente os passageiros do Nautilus. O Capitão Nemo apertou um botão. O comissário apareceu. O capitão deu-lhe suas ordens naquela língua estranha que não me era possível identificar. Depois, voltando-se para o canadense e conselho, disse: Uma refeição espera-os em sua cabine. Queiram seguir este homem. Um convite irrecusável, respondeu o arpoador. Conselho e ele finalmente deixaram a cela na qual se achavam confinados havia mais de 30 horas. E agora, professor Aronnax, nosso almoço está servido. Permita-me precedê-lo. Às suas ordens, capitão. Segui o Capitão Nemo e, atravessando uma porta, entrei numa espécie de corredor iluminado eletricamente, semelhante às coxias de um navio. Após um percurso de uma dezena de metros, uma segunda porta abriu-se à minha frente. Cheguei então a um refeitório, decorado e mobiliado com um gosto severo. Altos aparadores de carvalho, incrustados com ornamentos em ébano, elevavam-se nas duas extremidades da sala, e sobre suas prateleiras de linhas onduladas cintilavam faianças, porcelanas, cristais de um preço inestimável. A louça, plana, refletia os raios despejados por um teto luminoso, cujo brilho era amenizado e filtrado por delicadas pinturas. Uma mesa fartamente servida ocupava o centro da sala, e o Capitão Nemo apontou-me o lugar que eu deveria ocupar. Sente-se, ele me disse,
e almoce como deve fazer um homem morrendo de fome. O almoço compunha-se de um certo número de pratos, cujos ingredientes provinham exclusivamente do mar, e de alguns outros cuja natureza e origem eu desconhecia. Apesar do gosto peculiar, ao qual me acostumei com facilidade, reconheço que estava saboroso. Aqueles diversos alimentos pareceram-me ricos em fósforo, o que me levou a atribuir-lhes procedência marinha. O capitão Nemo me observava. Sem que eu nada lhe perguntasse, adivinhou meus pensamentos e respondeu por iniciativa própria as perguntas que eu ardia por fazer. Ainda que a maioria desses pratos lhe seja desconhecida, ele me disse, sirva-se sem temor. São saudáveis e nutritivos. Há muito tempo renunciei aos alimentos terrenos e passo muito bem. Minha vigorosa tripulação não se alimenta de outra forma. Então, eu disse, todos esses alimentos são produtos do mar? Sim, professor. O mar dá conta de todas as minhas necessidades. Ora jogo minhas redes de arrastão e as recolho abarrotadas, ora caço em meio a esse elemento que parece inacessível ao homem e persigo a caça resguardada em minhas florestas submarinas. Meus rebanhos, como os do velho pastor de Netuno, pastam sem receio nas imensas pradarias do oceano, onde possuo uma vasta propriedade que eu mesmo exploro e que é sempre germinada pela mão do Criador de todas as coisas. Encarei o capitão Nemo com certo espanto e respondi: compreendo perfeitamente, senhor, que suas redes forneçam excelentes peixes à sua mesa. Compreendo menos o fato de perseguir sua caça aquática em florestas submarinas. O que definitivamente não compreendo é o fato de incluir em seu cardápio uma parcela de carne, ainda que ínfima. Da mesma forma, professor, respondeu-me o capitão Nemo, nunca faço uso da carne dos animais terrestres. E isso o que é? Inquiri, apontando uma travessa na qual ainda restava alguns pedaços de carne. O que julga ser carne, professor, não passa de filé de tartaruga marinha. Eis, igualmente, fígados de delfim, que o senhor tomaria por um guisado de porco. Meu cozinheiro é um excelente profissional, inigualável na arte de conservar esses variados produtos do oceano. Prove esses pratos. Eis uma compota de holotúrias que um malaio declararia sem rival no mundo. Eis um creme cujo leite foi fornecido pela mama dos cetáceos e o açúcar pelos grandes fucos do Mar do Norte. Depois, permita-me oferecer-lhe doces de anêmonas, que nada ficam a dever às frutas mais saborosas. E eu degustava, na verdade, curioso como um gourmet, enquanto o capitão Nemo me encantava com suas histórias inverossímeis. Mas esse mar, professor Aronnax, ele continuou, esse viveiro prodigioso, inesgotável, não apenas me alimenta, como me veste. Os panos que o cobrem são tecidos com o biço de certas conchas, tingidos na púrpura dos antigos e matizados com tons roxos, que extraio das aplícias do Mediterrâneo. Os perfumes que encontrará no toalete de sua cabine resultam na destilação de plantas marinhas. Seu colchão é feito com a mais macia zosteira do oceano. Sua caneta será uma barbela de baleia. Sua tinta, o nanquim secretado pela lua ou o calamar. Tudo agora me vem do mar, como um dia tudo voltará para ele. O senhor ama o mar, capitão? Sim, amo-o.
O mar é tudo. Cobre 7/10 do globo terrestre. Seu bafejo é puro e saudável. É o imenso deserto onde o homem nunca está só, pois sente a vida efervescer ao seu lado. O mar não apenas é o veículo de uma sobrenatural e prodigiosa existência, não apenas é o movimento, é amor, é o infinito vivo, como disse um de seus poetas. E com efeito, professor, nele a natureza manifesta-se mediante seus 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Este último é amplamente representado pelos 4 grupos de zoófitos, por 3 classes dos articulados, por 5 classes dos moluscos e por 3 classes dos vertebrados, os mamíferos, os répteis e essas inumeráveis legiões de peixes. Ordem infinita de animais que inclui mais de 30.000 espécies, das quais apenas 1/10 vive na água doce. O mar é o grande manancial da natureza. Foi pelo mar que o globo começou, e quem sabe não terminará. Aqui reina a suprema tranquilidade. O mar não pertence aos déspotas. Talvez em sua superfície eles ainda possam exercer direitos iníquos, engalfinhar-se, entre-devorar-se, estendendo-lhe todos os horrores terrenos. A 10 metros de profundidade, contudo, seu poder cessa, sua influência se extingue, sua força desaparece. Ah, professor, viva! Viva no seio dos mares! Só nele existe independência. Nele não reconheço senhores. Nele sou livre. O capitão Nemo calou-se subitamente, em meio a seu entusiasmo transbordante. Teria ido além do que lhe permitia a reserva habitual? Falara demais? Por alguns instantes vagueou, muito agitado. Então, seus nervos se acalmaram. Sua fisionomia recuperou a frieza de costume e, voltando-se para mim, declarou: Agora, professor, caso deseje visitar o Nautilus, estou às suas ordens. Capítulo 11. O Nautilus. O capitão Nemo levantou-se. Segui-o. Disposta nos fundos da sala, uma porta dupla se abriu, e entrei num aposento com as mesmas dimensões daquele de onde acabava de sair. Era uma biblioteca. Contornando a sala, estantes altas em jacarandá escuro, incrustadas com peças de cobre, abrigavam um grande número de livros, uniformemente encadernados sobre compridas prateleiras, terminando na base em amplos e confortáveis divãs estofados em couro marrom. Leves carteiras móveis, aproximando-se e afastando-se à vontade, permitiam descansar o livro a ser lido. No centro, uma grande mesa, coberta de publicações, entre as quais sobressaíam alguns periódicos já amarelecidos. A luz elétrica inundava todo aquele harmonioso conjunto, tombando de 4 globos foscos parcialmente embutidos nas volutas do teto. Sem acreditar no que via, eu contemplava com genuína admiração aquele aposento tão inteligentemente planejado. Capitão Nemo, eu disse ao meu anfitrião que acabava de se acomodar num divã. Eis uma biblioteca que honraria mais de um palácio dos continentes. E pensar que ela pode acompanhá-lo às mais ermas profundezas. Onde encontraríamos maior solidão? Maior silêncio, professor? Respondeu o capitão Nemo.
Seu gabinete do museu oferece-lhe tranquilidade tão absoluta? Não, capitão. E devo acrescentar que é bem modesto comparado ao seu. O senhor tem aqui 6 ou 7 mil volumes. 12, professor Aronnax. São os únicos laços que me prendem à terra. Mas o mundo terminou para mim no dia em que meu Nautilus emergiu pela primeira vez. Naquele dia, comprei meus últimos volumes, meus últimos jornais, meus últimos periódicos. Desde então, quero crer que a humanidade parou de pensar e escrever. Aliás, professor, esses livros encontram-se à sua disposição, podendo utilizá-los como julgar conveniente. Agradeci ao Capitão Nemo e me aproximei das prateleiras das estantes. Livros de ciência, moral e literatura, escritos em todas as línguas, abundavam ali. Mas não vi uma única obra de economia política, matéria que parecia severamente proscrita a bordo. Detalhe curioso: os livros enfileiravam-se de maneira aleatória, independentemente da língua em que estivessem escritos. E essa mistura provava que o capitão do Nautilus devia ler assiduamente os volumes, que sua mão pegava ao acaso. Entre esses livros vi as obras-primas dos mestres antigos e modernos. Isso é, tudo que a humanidade produziu de mais sublime em história, poesia, romances e ciência. De Homero a Victor Hugo, de Xenofonte a Michelet, de Rabelais a Senhora Sand. Mas a ciência, sem sombra de dúvida, era o foco principal da biblioteca. Com os livros de mecânica, balística, hidrografia, meteorologia, geografia, geologia e etc., ocupando nela um espaço não menos relevante que os livros de história natural, e compreendi que formavam o centro dos estudos do capitão. Vi ali todo o Rimbaud, todo o Arago, os trabalhos de Foucault, Henry Sinclair Deville, Chasles, de Milne Edwards, Quatrefages, Tyndall, Faraday, Barthelot, o padre Sete, Peterman, o comandante Maury, Agassiz, etc. As atas da Academia de Ciências, os boletins das diversas sociedades de geografia e etc. E, num lugar privilegiado, os 2 tomos que talvez me houvessem valido aquela acolhida relativamente caridosa do Capitão Nemo. Entre as obras de Joseph Bertrand, seu livro intitulado Os Fundadores da Astronomia forneceu-me inclusive uma data precisa. Sabendo que fora publicado durante o ano de 1865, pude concluir que a fabricação do Nautilus não remontava à época posterior. Por conseguinte, fazia 3 anos no máximo que o Capitão Nemo começara sua existência submarina. Cogitei haver obras ainda mais recentes que me permitissem situar exatamente a época, mas eu teria tempo para fazer essa pesquisa, e não quis adiar nosso passeio pelas maravilhas do Nautilus. Cavalheiro, eu disse ao capitão, agradeço por ter colocado sua biblioteca à minha disposição. Nela há tesouros da ciência dos quais certamente tirarei proveito. Essa sala não é apenas uma biblioteca, corrigiu o Capitão Nemo. É também um fumoir. Um fumoir? Exclamei. Fuma-se então a bordo? Sem dúvida. Sou então forçado a crer que não rompeu relações com Havana? Nada disso, respondeu o capitão. Aceite este charuto, Sr. Aronnax. E embora não seja de Havana, ficará satisfeito com ele se for um conhecedor.
peguei o charuto que me era oferecido e cuja forma lembrava a do Londres, embora parecesse enrolado em folhas de ouro. Acendi num pequeno braseiro assentado sobre um elegante pé de bronze e dei as primeiras baforadas com a volúpia de um aficionado que não fumava há 2 dias. Excelente, comentei, mas não é tabaco. Não, explicou o capitão. Esse fumo não vem nem de Havana nem do Oriente. É uma espécie de alga rica em nicotina que o mar me fornece, não sem alguma parcimônia. Sente saudades do Londres, professor? Desprezo-os a partir desse dia, capitão. Fume então quanto quiser, e sem discutir a origem dos charutos. Não são controlados por nenhum monopólio, mas nem por isso são piores, imagino. Ao contrário. Nesse momento, o Capitão Nemo abriu uma porta frontal àquela pela qual eu entrara na biblioteca, e passei a um salão imenso, esplendidamente iluminado. Era um vasto quadrilátero facetado, com 10 metros de comprimento, 6 de largura, 5 de altura. Um teto luminoso, decorado com sutis arabescos, distribuía um dia claro e suave por sobre todas as maravilhas acumuladas naquele museu. Pois era realmente um museu, no qual uma mão inteligente e prodiga reunira todos os tesouros da natureza e da arte, com aquela desordem artística que distingue um ateliê de pintor. Cerca de 30 metros de mestres, com molduras padronizadas, separados por reluzentes armaduras, decoravam divisórias cobertas por reposteios de um desenho severo. Vi ali telas valiosíssimas, as quais, em grande parte, admirara em coleções particulares da Europa e exposições de pintura. As diversas escolas dos mestres antigos estavam representadas por uma Madonna de Rafael, uma Virgem de Leonardo da Vinci, uma ninfa de Corrège, uma mulher de Tiziano, uma Adoração de Veronese, uma Assunção de Murillo, um retrato de Holbein, um monte de Velázquez, um Mártir de Ribera, uma Quermesse de Rubens, 2 paisagens flamengas de Teniers, 3 pequenos quadros de gênero de Gerard Dew, Metsu e Paul Potter, 2 telas de Géricault e Proudhon, diversas marinhas de Beckwithsen e Vernet. Entre as obras da pintura moderna, havia quadros assinados por Delacroix, Ingres, Decamps, Troyon, Meissonier, Daubigny, etc. E algumas admiráveis miniaturas de estátuas de mármore ou bronze, cópias dos mais belos modelos da antiguidade, erigiam-se sobre pedestais nos recantos do magnífico museu. O assombro que me vaticinara o comandante do Nautilus já começava a me contagiar. Professor, disse então aquele homem estranho, peço desculpas pela displicência com que o recebo e pela desordem que reina nesse salão. Cavalheiro, respondi, sem procurar saber quem é o senhor, ser-me-á permitido reconhecê-lo um artista? No máximo um diletante, cavalheiro. Em outros tempos eu gostava de colecionar as belas obras criadas pela mão do homem. Era um explorador ávido, um antiquário incansável, e pude reunir objetos inestimáveis. São minhas últimas lembranças dessa terra que morreu para mim. Aos meus olhos, seus artistas modernos passaram a ser antigos.
Eles têm 2 ou 3 mil anos de existência e os confundo em minha mente. Os mestres não têm idade. E esses músicos? Eu disse, apontando para partituras de Weber, Rossini, Mozart, Beethoven, Haydn, Weber, Harold Wagner, Albert, Gounod e muitos outros espalhadas sobre um órgão de grande porte que ocupava uma das abas do salão. Esses músicos, respondeu-me o Capitão Nemo, são contemporâneos de Orfeu, pois as diferenças cronológicas apagaram-se na memória dos mortos. E estou morto, professor. Tão morto quanto seus amigos, que descansam 6 pés abaixo da terra. O Capitão Nemo calou-se e pareceu perdido num devaneio profundo. Fitei-o com intensa emoção, analisando em silêncio as singularidades de sua fisionomia. Com o cotovelo apoiado na quina de uma preciosa mesa de mosaico, ele não me via mais. Esquecia-se de minha presença. Respeitei aquele recolhimento e continuei a passar em revista as curiosidades que decoravam o salão. Junto às obras de arte, as raridades naturais ocupavam um lugar de destaque. Consistiam principalmente em plantas, conchas e outros espécimes do oceano que deviam ser achados pessoais do Capitão Nemo. No meio do salão, a água de um chafariz, eletricamente iluminado, caía num tanque esculpido a partir de uma única tridacna. Essa concha, fornecida pelo maior dos molúsculos acéfalos, media em seus contornos delicadamente festonados uma circunferência de aproximadamente 6 metros, ultrapassando, portanto, em tamanho, os mais belos tridactíneos com que a República de Veneza presenteou Francisco I, e dos quais a Igreja Saint-Sulpice, em Paris, fez 2 gigantescas pias de água benta. Ao redor do tanque, sob elegantes vitrines fixadas por trilhos de cobre, estavam classificados e etiquetados os mais preciosos espécimes marítimos jamais expostos ao olhar de um naturalista. Concebe-se minha alegria de professor. O ramo dos zoófitos oferecia curiosíssimos espécimes de seus 2 grupos de pólipos e equinodermos. No primeiro, tubiporídeos, górgonas dispostas em leque, esponjas macias da Síria, icidídeos das Molucas, penátulas, uma admirável alga virgulária dos mares da Noruega, umbelíferas variadas, alcionários, toda uma série de madréporas, que meu professor, Milne Edwards, classificou com tanta perspicácia em seções entre as quais notei adoráveis flabeliformes, oculiformes da ilha Bourbon, o carro de Netuno, das Antilhas, soberbas variedades de corais, enfim, todas as espécies desses curiosos molipeiros, cujo amálgama forma ilhas inteiras que um dia virão a ser continentes. Nos equinodermos, notáveis por seu invólucro espinhento, as astérias, as estrelas do mar, os pentácrinos, as comátulas, os asterófonos, os ouriços, as holotúrias, etc., representavam a coleção completa dos indivíduos desse grupo. Um conquiliólogo um pouco nervoso certamente teria um acesso diante de outras vitrines mais diversificadas, onde estavam classificados os espécimes do ramo dos moluscos. Dessa coleção de valor inestimável, e que não teria tempo de descrever integralmente, cito de memória os seguintes espécimes: a elegante ostra real do Oceano Índico, cujas manchas brancas e regulares contrastavam vivamente com seu fundo vermelho e marrom. Um espôndilo imperial, em tons vistosos e com espinhos eriçados, espécie rara nos museus europeus
e cujo valor estimei em 20.000 francos. Um espôndilo comum dos mares da Nova Holanda, de difícil aquisição. Exóticos berbigões do Senegal, frágeis conchas brancas bivalves, que um sopro teria estourado como bolha de sabão. Diversas variedades de regadores de Java, espécie de tubos calcários bordados por reentrâncias serrilhadas e bastante disputados pelos colecionadores. Uma série inteira de troquídeos, alguns amarelo esverdeados pescados nos mares da América, outros num tom ruivo, amigos das águas da Nova Holanda. Estes, oriundos do Golfo do México e notáveis por sua concha imbricada. Aqueles das estelárias encontradas nos mares austrais. E, por fim, o mais raro de todos, o magnífico esporão da Nova Zelândia. Depois, admiráveis conquilhas sulfuradas, preciosas espécies de citérias e Vênus, a concha trançada das costas do Tranquebar, um bulbo marmorizado em madrepérola reluzente, os periquitos verdes dos mares da China, um conus quase desconhecido do gênero Coenodule, todas as variedades de porcelanas que servem de moeda na Índia e na África, a glória do mar, a mais preciosa concha das Índias Orientais, e ainda litorinas, delfínulas, turritelas, jantinas, óvulos, volutas, olivas, mitras, capacetes, púrpuras, bucinos, harpas, rochedos, tritões, céritas, fusos, estrombos, pteroceros, patelas e alas, cleodoros, conchas delicadas e frágeis que a ciência batizou com os nomes mais sedutores. Em separado e em compartimentos especiais desfilavam rosários de pérolas deslumbrantes que a luz elétrica espetava com pontas de fogo. Pérolas rosadas, arrancadas das pinas do Mar Vermelho, pérolas verdes de Aliotídeos íris, pérolas amarelas, azuis, negras, curiosos produtos dos diversos moluscos de todos os oceanos e alguns mariscos dos cursos d'água do norte, bem como vários espécimes de preço incalculável que haviam sido destilados pelas mais raras Pinctada. Algumas dessas pérolas ultrapassavam em volume um ovo de pomba, valendo o mesmo ou mais que a vendida pelo viajante Tavernier por 3 milhões ao chá da Pérsia, e ofuscando inclusive a pérola do imã de Mascate, que eu julgava sem rival no mundo. Teria sido impossível estimar o preço de tal coleção. O Capitão Nemo, de certo, gastara milhões para adquirir seus espécimes. E eu me perguntava em que fonte ele se abastecia para saciar as fantasias de colecionador, quando fui interrompido por essas palavras. Vejo que se interessa por minhas conchas, professor. Com efeito, elas podem interessar a um naturalista, mas, para mim, tem um encanto adicional, pois colhi-as todas com as minhas mãos. E não há um mar do globo que se haja furtado às minhas buscas. Compreendo, capitão. Compreendo o seu prazer em passear em meio a tais riquezas. O senhor é daqueles que formam pessoalmente seus tesouros. Museu algum na Europa possui semelhante coleção de espécimes do oceano. No entanto, caso minha admiração se esgote com ela, o que me restará para o navio que a carrega? Não desejo imiscuir-me em segredos que são seus. Por outro lado, confesso que esse Nautilus, a força motriz nele embutida, os aparelhos que permitem manobrá-lo, o agente tão poderoso que lhe dá vida, tudo isso excita a minha curiosidade. Vejo pendurados nas paredes desse salão instrumentos cuja destinação desconheço. Posso saber... Professor Aronnax,
Respondeu-me o capitão Nemo. Eu disse que seria livre a bordo. Por conseguinte, terá acesso a todas as partes do Nautilus, estando autorizado a visitá-lo detidamente. E seria um prazer ciceroneá-lo. Não sei como agradecer, capitão, mas não abusarei de sua boa vontade. Apenas lhe indagaria para que servem esses instrumentos de física. Professor, há exemplares desses instrumentos em meu quarto, e é lá que terei o prazer de lhe explicar seu uso. Mas antes, venha visitar a cabine que lhe reservamos. Está na hora de saber como ficará instalado a bordo do Nautilus. Segui o capitão Nemo, que, por uma das portas abertas em cada lanço facetado do salão, fez-me entrar nas coxias do navio. Fui conduzido até a popa, e lá encontrei não uma cabine, mas um quarto elegante com cama, tocador e muitos outros móveis. A mim cabia apenas agradecer ao meu anfitrião. Nossos quartos são contíguos, ele me disse abrindo uma porta, e o meu dá para o salão que acabamos de deixar. Entrei no quarto do capitão. Tinha um aspecto austero, quase monástico. Uma caminha de ferro, uma mesa de trabalho, alguns móveis de toalete. O conjunto iluminado a meia luz. Nada que lembrasse conforto, apenas o estritamente necessário. Queira sentar-se, disse-me o capitão Nemo, apontando uma cadeira. Sentei-me, e ele tomou a palavra nos termos que se seguem. Você está escutando o livro 20.000 Léguas Submarinas, uma produção do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.